noite, hoje estamos aqui com a doutora Isabela Padinha, advogada autônoma, atua há quase 2 anos na área criminal e hoje vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Boa noite, meninas. Obrigada pela oportunidade. Seja bem-vinda, doutora. Honra. Obrigada, uma honra estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho desse começo, que é bem difícil. A honra é nossa, obrigada por ter topado participar do nosso podcast. E começa contando um pouquinho do início, como que foi esse start para atuação na área criminal? Olha, eu sempre fui muito apaixonada pelo direito criminal. Eu até brinco que, assim, eu entrei na faculdade falando que eu não queria trabalhar no direito criminal, já sabendo que eu ia amar. Eu já sabia que eu ia amar, mas eu falava pra todo mundo que eu não queria trabalhar com direito criminal, porque eu entrei na faculdade no ano de 2016. Só que no ano de 2015 eu tive um amigo que foi assassinado, né? Ele sofreu um homicídio dentro do condomínio dele. Então eu criei uma repulsa muito grande, com todo respeito até ao Ministério Público. Então, na época, eu tive muita raiva mesmo. E aí eu falava que eu queria o direito, porque eu já escolhi o direito há, sei lá, mais de 10 anos atrás. Mas eu tive muita repulsa e eu não queria o criminal. Qual área você queria? Eu achava que eu ia seguir no civil, por incrível que pareça. Até que na primeira aula de direito criminal, a minha professora, que hoje é amiga e foi minha orientadora, ela chegou dando aula de criminologia. E no primeiro 5 minutos eu falei, cara, isso daqui é pra minha vida. Eu amo isso, não tem como, né? Aí nisso eu acabei optando pelo direito criminal já no primeiro ano. Primeiro eu falava que eu queria ser juíza, depois delegada. Aí no final mesmo eu acabei indo pra advocacia. Acho que a advocacia ela vai te encaminhando conforme o tempo. E aí com isso eu sempre fui apaixonada. Só que no começo foi um começo um pouco mais difícil. Eu me formei em 2020, porém foi no ápice da pandemia. Dezembro de 2020 e no último semestre, nos últimos meses, eu descobri que estava grávida. E aí eu falei, cara, não tem OAB, tinha acabado de terminar um estágio. Falei, vou fazer o que agora? Não tinha como prestar. Então eu me dediquei à maternidade, tive minha filha, prestei a prova da OAB na época, mas eu não estava estudando, então eu acabei não passando. Fiquei dedicada um tempo à maternidade, fui trabalhar com outras áreas, mas sempre voltada a estudar para o direito criminal. Sempre amei estudar essa parte. Aí nisso eu acabei no ano de 2023, no começo do ano de 2023 eu passei na OAB e aí eu tava num escritório no civil, no consumidor. Mas a segunda fase você prestou pra penal. Sendo 100%. Era o que você estudava. Era o que eu estudava e era o que eu gostava. Acertou a peça? Acertei, na minha época foi apelação. Aí eu falei, cara, é isso, vou trabalhar por conta no criminal e vou ficar no escritório no consumidor. Só que aí, com o tempo, eu acabei optando por sair desse escritório e seguir minha carreira. Porque eu falei assim, cara, não tem como você conseguir trabalhar com 2 áreas diferentes por muito tempo. E uma era um escritório, então tinha a demanda do escritório, e aí eu chegava em casa super cansada, a demanda de mãe, e ao mesmo tempo, esposa, e consequentemente, tinha o escritório pra lidar o meu escritório, né? E aí eu acabei ficando no criminal. E aí saí completamente do escritório e fui por conta própria. Dá um medo, né? Demais. Nossa, e o medo de não dar certo. Do salário? O salário que não existe. Você não tem salário. O salário que não existe. Porque, querendo ou não, você tinha uma segurança salarial, né? Uma segurança financeira. Podia ser o valor que fosse, mas você sabia como você ia lidar com isso no decorrer do As suas contas ficam limitadas àquele valor. E aí você simplesmente descobre que não. Que você vai ter que... Se você não trabalhar, você não vai ter também o retorno. Porque ali você trabalha muito, E quem é você, né? Ninguém sabe quem você é. As pessoas falam assim, tá bom, você acabou de passar, você é advogada. E quem é você? Como você... E a gente tá lidando com vidas, né? É liberdade. Eu falo que de todas as áreas do direito, é a área mais complicada de você trabalhar. Certeza. É o direito criminal. Porque você simplesmente tem que tomar a frente e falar assim, cara, eu vou fazer de tudo por você, mas aquela pessoa, ela só tem a vida dela. A vida de uma pessoa. E é muito difícil, porque você não pode garantir resultados, não tem o que se garantir, porque é uma caixinha de surpresa, mas ao mesmo tempo você tá ali o tempo todo e você fala assim, cara,
Eu sei o que eu tô fazendo, mas será que eu sei realmente o que eu tô fazendo? E mais do que advogado, você tem que, às vezes, ser assistente social, psicóloga, porque você tem que tratar ali o familiar. Às vezes ele só quer falar. Você tem que despender um tempo pra isso, pra escutar. Sim. Não, e não só isso, né? Você tá ali o tempo todo com muito medo, com muito receio. Você fala, cara, eu já estudei muito isso, mas a prática é completamente totalmente diferente. Na verdade, o que a gente estuda na faculdade não tem nada Nada a ver com a vida real, né? Eu falo que até as peças são completamente diferentes. Completamente, era tão simples. Muito. E às vezes você fala assim, eu não posso me estender muito no que eu tô falando, mas eu quero passar tudo que aquele meu cliente tá passando. Sim. Como é que eu passo um lado meio humano? E, por exemplo, a gente não pode lidar com modelos de peça. Não. Porque a gente não tem modelo. Cada caso é um caso. Ah, Não mas tem é como. roubo. Mas são Não vários tem como, tipos de não existe um roubo. modelo Exatamente. certo para você atuar. E, doutora, quando você estudou ou estava na faculdade, você chegou a fazer algum estágio na área criminal ou participou de algum projeto que te abrilhantou os olhos para a área criminal? Então, no meu primeiro ano, foi o ano que eu falei da minha professora, e aí no segundo ano eu me candidatei para ser monitora de grupo de estudos na faculdade. Como eu gostava muito de artigo científico, eu queria escrever artigo científico. Na época eu achava que eu ia seguir para essa área de pesquisa ligado também à carreira. Eu acabei me motivando a ir para essa área de produção de conteúdo de artigo científico e, consequentemente, fui monitora de grupo de estudos. Aí, no terceiro ano, eu entrei no meu primeiro estágio. Primeiro foi um estágio voluntário, que eu acho que é muito bom para você trabalhar, com certeza. que foi numa área completamente diferente, vara da Fazenda Nacional. E aí, nisso, fiquei ali 3 meses, quando eu passei para um estágio no Tribunal de Justiça, trabalhar com um juiz. Ai, Só que quando eu legal. fui trabalhar com esse juiz, ele tinha um caso, digamos assim, um pouco diferente, porque ele não era um juiz fixo. Então, a gente ficava rodando por São Paulo. Sério? Era, tipo, itinerante. Ele É legal, era juiz... porque aí você aprende mais ainda, né? E era todas as áreas. A primeira vez que eu fui com ele, cada semana era um lugar diferente. E era uma matéria diferente. Então, desde o JEC até violência doméstica. Só que violência doméstica foi o que eu mais fiquei. Eu fiquei durante 6 meses na vara de violência doméstica em São Miguel Paulista. E pra quem não conhece aqui a região de São Paulo, a Zona Leste, todos os crimes de violência doméstica, em si a maioria, vão pra vara de violência doméstica de São Miguel Paulista. Então, Itaquera vai pra lá, São Miguel atende ali, São Mateus, salvo engano. Então, todos os casos estavam ali. São muitos casos. Muitos casos. E toda semana tinha o quê? Estupro de vulnerável. Nossa. Que era muito complicado, porque nós que somos mulheres, é um crime que pesa muito pra gente. Sim. E aí, eu tava ali naquele ambiente, tendo que lidar com violência doméstica todos os dias, tendo que lidar com audiências de estupro também, envolvendo familiares, pessoas do convívio, né? Então, pais, avós. E, ao mesmo tempo, também estava ali lidando com a área que eu amava. E eu falava assim, cara, a primeira vez que eu tô pegando num inquérito, que o inquérito físico, você fala, nossa, meu Deus, um processo físico. Aí, logo depois, aí passei um período no Fórum Criminal da Barra Funda, aí também estive no Cível, família, mas o que me brilhava, que eu adorava, eu morava na freguesia, então eu literalmente saía de São Paulo, assim, da Barra Funda, Nossa. e ia até Itaquera de metrô, 40 minutos, eu nunca esqueço, 40 minutos dentro do metrô, pra poder chegar. E eu amava aquele ambiente. E aí foi quando eu falei assim, realmente é isso que eu quero. Na época eu até achei que eu ia seguir pra ser juíza. Falei, não, vou ser juíza. Aí depois eu falei assim, não quero ser juíza, eu quero estar do outro lado. Aí eu pensava, defensoria. Acho que a gente tem muito um preconceito do tipo, crescer de alguma coisa que seja fixa e que eu não vá, sei lá, vou ter sempre aquele dinheiro Acho que garantido. é estabilidade. Né? Aí foi quando eu falei assim, não, eu gosto da defensoria, mas eu quero advogar, eu amo advogar, né? Não sabia advogar ainda, mas eu falava que eu amava. Aí foi quando eu fui para um escritório na área civil. Quando eu fui para esse escritório na área civil, eu falei, cara, eu não gosto disso. Eu gosto de advogar, mas eu não gosto disso. Porque é em massa, né? É massa. E não só isso, eu falava assim, eu não me sinto útil. E não é porque eu não me sinto útil porque eu não gosto. Eu não me sinto útil pelo simples fato de que eu queria sentir que eu tava fazendo o bem pra alguém. Uhum. Sim. Algo que ia além. Em massa, você nem sabe pra quem você tá fazendo também. E eu pensava muito assim, eu vou dar uma questão financeira pra outra pessoa. Ela vai ganhar um dinheiro, vai receber uma indenização, enfim. Um lado vai ganhar, o outro lado vai perder.
E eu falava assim, mas no final, o que eu tô fazendo? Eu tô me sentindo bem com o que eu tô fazendo? E não é jamais menosprezando quem trabalha nessa área, porque é super importante. Mas assim, eu falava, eu preciso ter alguma coisa além disso tudo. E aí eu falava, o criminal eu me sinto útil num contexto geral. De você sair no final do dia e falar assim, cara, eu fiz alguma coisa por alguém. Ou eu consegui, sei lá, tirar o inocente da A cadeia. recompensa parece que ela é maior, né? É maior. Ah, o dinheiro conta muito. Mas não é a única coisa que conta. Eu acho que a gente que escolhe o criminal, a gente não tá voltado somente no dinheiro. A gente tá voltado muito pra uma situação de o que eu quero pra mim. Assim, como é que eu deito na minha cabeça, no travesseiro hoje, eu fico bem. A pior coisa é você ver um inocente sendo condenado. Sim. Cara, você não dorme, você chora. Você chora muito, você fala, o que eu fiz de errado? E você sabe que às vezes você não fez nada de errado. Mas aquilo pesa, porque parece que é um familiar seu. Você fala, meu Deus, ele tá lá, e agora? E você vai visitar o cliente no parlatório, e você vê ele muitas vezes machucado, você vê ele magro, você olha assim e você fala, o que eu tô fazendo? Eu vou sair daqui, eu vou comer, eu vou entrar no meu carro, eu vou entrar num Uber, eu vou ter a minha liberdade. E essa pessoa vai ficar aí respondendo por algo que ela não fez. Exatamente. Isso é muito complicado. E óbvio, a gente sabe que a gente não trabalha só para inocentes, mas a gente sabe que hoje, o nosso direito, né, o poder judiciário brasileiro, ele tá sendo muito complicado pra gente trabalhar. Muitas questões estão sendo difíceis da gente conseguir trabalhar. Às vezes é uma coisinha ali, uma vírgula que muda tudo. Ah, mas o entendimento na semana passada era outro. Nessa semana já é esse. Não dá pra parar de estudar. Como é que você faz? Você fala assim, cara, como que eu faço isso? Como que eu vou falar pro meu cliente que até semana passada dava pra alegar tal coisa e agora não dá mais? Ou como que eu falo pro meu cliente, ó, o entendimento dos tribunais superiores é esse. Porém, o tribunal que julgou sua apelação, ele não entendeu por esse entendimento. Esse desembargador é diferente. Esse desembargador é diferente. É o que a gente brinca. Tem câmeras e câmeras. Você torce pra cair numa câmera. Se cai na outra, você fala assim, Sim. não sei como é que eu vou fazer. E é da cabeça, porque querendo ou não, é uma cabeça que está julgando. Sim. E muitas vezes você não sabe como passar as informações pro cliente. E não é porque você não tem conhecimento. É porque você fala assim, tudo depende. Depende muito. E aí ele fala nervosos assim, com e eles falam isso, assim, mas como assim depende? Aí você fala, cara, eu queria poder te dar uma resposta. Falando assim, ó, vai ser isso. Mas eu não tenho como te garantir que vai ser isso. Quanto tempo, doutora? Mas qual a porcentagem, assim, de você não Qual vai ser a pena que eu vou pegar? Qual Aí vai você ser fala a assim, pena? eu não sei. Olha, a pena mínima é de tanto a tanto. Como que você explica? Se você traficar, sua pena é de 5 a 15. Mas qual que é o critério pra ser 5 ou aí 15? Ele vai falar assim, tá, mas eu posso pegar acima de 15? Pode. Aí ele fala assim, mas Como não que é o de máximo 5 a 15? Aí você fala assim, cara, mas eu não sei como te explicar isso, mas é assim. Aí fala, nossa, não sei quem tava com 1 tonelada e pegou um tráfico privilegiado. E eu não vou eles aí, comparam muito, né? não entre dá eles, pra né? você. E eles conversam muito lá. Então eles vão, sei lá, eu peguei tráfico, ele pegou tráfico. Às vezes é no mesmo ambiente, são as duas pessoas que, sei lá, roubaram. Por que meu amigo pegou 4 anos e eu peguei 8? Se nós dois somos primários, ou nós dois somos reincidentes. Aí você vai explicar. Aí você explica, não, mas é o mesmo advogado. Como assim? Então você trabalhou mais no dele do que no meu? Ele pagou mais? Você se dedicou mais? Assim, eles não entendem que não é culpa deles. É porque é muito difícil, você não consegue garantir. Sim. E é difícil, porque quando você pega no cível, eu que trabalhei no cível, você ainda consegue falar assim, olha, a porcentagem, a probabilidade de você ganhar, porque o direito está muito bem demonstrado. Tem cálculos também, né? Você vai com uma planilha de cálculo, você fala, é isso... É uma coisa mais certeira. Às vezes você fala assim, vou pedir de indenização de danos morais 10 mil, mas o juiz não costuma dar 10, ele vai dar 5. Exato. Aí você fala assim, tudo bem, nossa, ela já me deu mais ou menos, eu vou ganhar. Agora não tem como você falar para um cliente, você vai sair e aí ele não sai. E aí ele não sai. Aí você morre. Não, e às vezes o que acontece muito também é as pessoas falarem assim, entra com habeas corpus. Não é fácil, às vezes você precisa ver a melhor hora pra você entrar com habeas corpus. Você precisa ver qual a melhor situação pra você. Porque tem muito advogado que é advogado de habeas corpus, né? Tudo que acontece é habeas corpus. Às vezes nem é o momento. Mas você pode tentar pedir uma revogação de uma preventiva na primeira instância, e a pessoa já quer fazer um HC, assim, não precisa, você tenta ali, entendeu? E aí, quando você explica pra eles, assim, se eu entrar com habeas corpus agora e for negado, por exemplo, o desembargador vai ficar prevento. Então, aquele desembargador vai julgar tudo que é seu.
E aí ele fica assim, como assim? Aí você, sem querer, cai numa câmara que não é tão favorável pra você, pra aquele caso. Cara, você já sabe que tudo que você pedir ali, muitas vezes vai ser negado. Sim. E aí você fala, ó, a liminar foi negada, mas o mérito ainda vai ser julgado. Como assim? O que é liminar? Então já negou, já era. Não tem mais o que fazer. Tem que falar, ô fulano, eu demorei 3 aulas pra aprender que é liminar. Não dá pra gente falar aqui num atendimento jurídico penitenciário em 20 minutos pra te explicar. E mesmo que eu te explique, eu demorei 3 aulas, mas às vezes eu tive que ler diversos às vezes eu fico vendo uns julgamentos liminares que eu não entendo. E aí você olha assim, você fala, cara, é muito difícil você lidar com tudo isso, é muito difícil você lidar com vidas, é muito difícil você passar para o cliente que você sente a dor dele, mas que você não consegue fazer muito além daquilo que a justiça tá te fornecendo ali. Pô, eu entendo diferente, mas quem sou eu? Eu sou só mais uma advogada no meio de 1 milhão de advogados que entendem diferente também. Só que advogado, infelizmente, a gente tá indo atrás de conseguir mudar as jurisprudências e tudo. Mas se o entendimento daquelas pessoas que estão julgando não for aquele, não adianta de nada. E tudo bem, eu ganhei, absolvi meu cliente, né? Vamos pensar assim. O Ministério Público entra, recorre e ganha. E ele sai condenado. Aí como é que você explica pra ele? Olha, você tava com seu alvará de soltura, você tava na rua, agora você vai ter que voltar preso. Porque muitas vezes, mas você só vai ser considerado condenado com o trânsito em julgado. Mas quem hoje tá preso que é condenado com trânsito em julgado? É raras exceções, a gente sabe disso. Então é muito difícil. E esse começo, você saber se posicionar, você poder passar uma certa confiança pro cliente, é complicado também. Porque você fala assim, eu sei disso, mas como eu vou passar? Sim, você fica o tempo todo... Como eu vou te fazer entender isso? E ao mesmo tempo você tem que demonstrar empatia, você tem que demonstrar também que você é uma pessoa firme, que você tem que falar de igual para igual, porque também se você abrir muito, aí ele deita. Né? Então você tem que sempre falar convicta, demonstrar uma segurança, mas assim também, eu tô falando de igual para igual do mesmo jeito que eu tô te tratando, eu quero que você me trata. Então você fica, muito... E nós somos mulheres. Exatamente. É muito processinho, não dá, né? Não, e nós somos mulheres e somos mulheres jovens. Então é muito mais difícil. Já tem o preconceito aí. A mulher já tem o preconceito. E a maioria dos nossos clientes são homens. É difícil a gente conseguir hoje trabalhar para mulheres. E não é porque a gente não quer. Porque a gente sabe que as mulheres no cárcere, elas são abandonadas. Sim. Exato. É diferente, né? Hoje você vê as pessoas indo levar jumbo numa penitenciária masculina. Aquilo ali é lotado. São filas e filas, indo fazer visita. Você passa na mesma penitenciária feminina... Não tem ninguém. Não tem quase ninguém. Ou que tenha uma mãe com os filhos que ficaram com a avó. E assim, 98% dos nossos casos, quem paga é uma mulher. É uma mulher? Às vezes quem nem a mulher, com os honorários é uma mulher. O nome pode do contrato. Pode ser a mãe ou pode ser a esposa. Ou agora, até uma menina que gostava dele aqui na rua isso, e quer a gente continuar. tem esses casos ainda, que quem pagou ainda é uma pessoa que gosta. E agora você vê um marido, pelo menos até o momento, nenhum esposo pagou pra gente, né? A não ser pais de mulher, agora esposo. Eu também, por enquanto, né? Obviamente, no meu começo também não tive. E aí você olha assim, você fala, cara, nós como mulheres sentimos. Porque são abandonados. E a gente sabe que muitas das mulheres que hoje vão presas, elas estão presas porque muitas vezes foram tentar beneficiar os maridos, os namorados que estão presos hoje. Não, obviamente que a gente não pode generalizar, mas a gente sabe que acontece muito isso. Então é muito complicado você lidar com essa situação. E aí você fala assim, cara, abandonada. Ele saiu e ele nem sequer pensa se ela tá bem. Ela pegou às vezes uma pena maior do que a dele. Sim. E vai ficar largada lá. Aí você olha assim, você fica, queria poder ajudar. Só que a gente, infelizmente, a advocacia, não tem como você fazer caridade o tempo todo também. Obviamente que chegam casos que a gente se sente tocado e a gente faz um pro bono, enfim, acontece. Eu tenho casos. Acho que esse começo, a gente pega muito pro bono também. Também por experiência, Por experiência e até mesmo, acho que você se sente muito num lado muito tocado. Essa situação de você, tá o tempo todo ali, me tocou muito esse caso, não, eu vou ajudar. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil você conseguir
falo assim, olha, pra todo mundo eu vou fazer porque você depende daquilo. É o seu sustento É também, o seu né? sustento, não tem como. Não é a advocacia por hobby, né? É o seu trabalho. Se você tiver uma renda fixa e você consiga, ou até mesmo ter uma área no seu escritório que você consiga ter uma equipe que só trabalhe pro bono, Sim, ótimo, mas é muito raro você Ainda mais conseguir. nesse início, né? Ainda no começo, você não tem nem equipe, você é tudo. Você é seu você e marketing, você é sua... Financeiro. Seu financeiro, você é a pessoa que tá correndo atrás do cliente, você tá trabalhando, e você trabalha qualquer hora, qualquer dia. Aham. Qualquer oportunidade você tá pegando. Esse começo meu foi fazendo muita correspondência. Precisa pegar uma procuração. Eu vou lá. Por quê? Porque eu vou conhecer, pelo menos, como é que é lá dentro. Vou saber como que entra, como Eu que vou se porta saber. lá dentro. Como foi a primeira vez que você se deparou com um atendimento jurídico num CDP ou numa penitenciária? Olha, foi na penitenciária de Franco da Rocha 2. Mas é um caso pro bono que eu tô fazendo. Eu vou fazer um júri agora. Eu sou apaixonada por júri, eu estudo muito sobre júri. Falo que eu sou uma especialista em formação na questão do júri. E esse cliente, ele é um companheiro de uma colega minha. E ele foi preso, ele já tinha outros casos. E aí eu me posicionei e falei assim pra ela, ele ainda tá preso? Tá. Falei assim, posso pegar o caso dele? Falei, não vou cobrar nada. Aí ela virou pra mim e falou assim, não, mas é que assim, ele tá respondendo por outra coisa, ele tá com uma preventiva. Aí eu, do quê? Porque eu achava que eu ia lidar com um roubo, Sim. um caso de execução de roubo. Não, então, ele tá respondendo por um homicídio que ele não cometeu. Aí eu, meu Deus, uniu o que eu queria, que sempre foi júri, e ao mesmo tempo, um inocente. E alguém conhecido. Então você fala, meu Deus, pegou muito. E a responsabilidade é muito maior aí de uma pessoa conhecida. E o trabalho que você tem que fazer é muito difícil. É muito complicado esse trabalho, porque é um trabalho em que você tem que... Você tem 2 fases, não adianta só você... Já foi a primeira fase ou não? Já, a primeira fase foi feita toda pela defensoria. Ele foi pronunciado. Foi pronunciado. Ele e os outros 2 réus. Já tem data? Já, agora Plenária? dia 6 de março. Nossa, E aí tá são chegando. 3 réus, logo depois do carnaval. Falei que a juíza, ela prejudicou o carnaval, porque... Carnaval vai ser de estudos. Vai ser de estudo, estado de júri. E aí eu brinquei assim, eu falei, cara, e agora? O que eu faço? Mas vamos lá? Aí eu peguei e falei, então tá bom. Vamos com tudo. Aí eu peguei a segunda fase. E o atendimento, Aí eu fui lá. o procedimento da primeira fase da defensoria te favorece aí um pouco ou não? O defensor que ele tava trabalhando, no caso dele, era muito bom. Defensor. Ainda bem, né? Já é meio Fabrício. caminho andado, né? Mas assim, o dele, de fato, não tem provas. A única prova é testemunha de ouvir dizer. Mas como que você fala pro cliente assim, olha, testemunha de ouvir dizer, mas você vai ser pronunciado. E ele nunca passou por um júri. Ele já passou por um processo de Audiência instrução. normal. E aí você olha assim, você fala, olha, sabe todas aquelas audiências que você já Tem passou? nada a ver. Não tem nada a ver. E as outras ali eu confesso. Ele respondia por um roubo e por tráfico privilegiado. Isso te ajuda no júri? Porque ele, o que ele Demonstrar. cometeu, ele falou. E aí ele falou assumiu. assim, eu não vou assumir uma coisa que eu não fiz. Eu não fiz. Ele falou assim, até engraçado que ele falou assim, eu fui burro de ter ameaçado, mas eu não matei. Como que foi o caso? No caso dele, envolveu um homicídio anterior de um amigo dele. E aí descobriram que quem tinha matado esse amigo dele tinham sido 2 conhecidos amigos dele também. E aí ele que descobriu que esse outro cara que tinha falecido tinha sido queimado. Meu Deus. E aí nisso, ele viu esses 2 conhecidos dele, amigos, queimados. E aí ele virou e falou assim, foram eles. Só que na região onde ele mora, a região ali, tem muita influência do pessoal de organização. E aí, a gente sabe que em comunidade existem certas regras. Não Sim. se mata alguém por qualquer motivo. E o motivo desses 2 amigos terem matado foi porque a ex-companheira dele estava traindo ele com um desses amigos. E aí, pra meio que a lei da sobrevivência, pro outro não morrer, ele matou primeiro. Só que aí, ele descobriu, esse que tava traindo junto com a companheira, fugiu porque ele sabia que ele ia ser jurado de morte. Quando ele viu que descobriram, ele sabia que ele ia ser jurado de morte, então ele já fugiu. Esse outro ficou, achando que ia ser chamado pra conversa e que ia passar. E aí, nisso, no dia, o meu cliente virou e falou pra ele, foi você? Aí ele falou assim, não foi. E aí, esse meu cliente já sabia, a pessoal da comunidade já estava sabendo que tinha sido ele, e outros 3 caras foram chamar ele pra conversa, e ele foi acreditando. Só que como meu cliente apareceu
horas antes, na casa, Já era. ele foi dado como uma das pessoas, porque a família dele conhecia ele. Mas ele não chegou nem a ir pras ideias, nada. Nada. Ele, de fato, ele fala assim pra mim, olha, eu sabia que ia acontecer, eu falei pra ele que ia acontecer, porque ele era um amigo meu. Eu falei pra ele que isso ia acontecer. Mas eu falei que eu não ia passar a mão na cabeça dele, e ele sabia que eu já tinha falado pra eles que eu sabia que era ele. Porque foi o meu cliente que falou lá que já tinha certeza. Mas só isso. Ele não falou assim, ó, você vai, pronto, acabou. E aí, nisso, esse meu cliente, ele foi pra casa da mãe dele, na verdade, pra casa da patroa da mãe dele, pra ir conversar com a mãe dele, falando que tava muito mal, porque tinha descoberto que o amigo tinha matado o outro amigo. E ele convivia na casa dos dois, né? Tanto no que faleceu e nesse outro. E aí, na hora que ele tava na casa da mãe dele, né, polícia. simplesmente não. Simplesmente o garoto morreu. Foi literalmente alvejado, assim, com mais de 14 tiros. Ele foi encurralado atrás de um carro. Mas ele estava em outro lugar, de qualquer forma. Tava em outro lugar. Mas ele foi considerado humano. Mas ele foi considerado pelo simples fato de que ele, minutos antes, estava lá. Então ele foi visto. Como se fosse uma emboscada. E ao mesmo tempo tinha ameaçado. Porque ele tinha ameaçado o outro. E a família viu. E a família viu. Porque ele ameaçou pra outra família. Ele virou pra família do outro que fugiu, que é com a namorada, e falou assim, ó, a gente já sabe que foi ele, fala pra ele que não adianta ele fugir, porque a gente vai encontrar. O que ele fez não se faz com ninguém. Meu Deus. Ou seja, ele ameaçou. E aí, nisso, a família, a primeira coisa que fez, quando viu que o outro, o cara, Já ligou já os ligou fatos. e falou assim, ó, sabe quem vocês estão procurando? Uma dessas pessoas é fulano de tal. E deu. Então, as características... Então, tanto que ele já estava... foi a primeira pessoa a ser colocada como um dos... E elas acreditam de fato que seja ele. Acredita de fato. Testemunha delas. Não... Eles são familiares do réu, acredita de fato. E esse réu, por ter ficado, né, que esse que matou o outro, né? Ele ter ficado, vou chamar ele de fulano. Uhum. O fulano, como o fulano ficou sabendo de tudo isso e sabia que ele que tinha falado que de fato tinha sido ele, a primeira coisa que ele fez na audiência de instrução foi falar que ele reconhecia o meu cliente nas filmagens. Só que a filmagem é péssima, o caso é de 2018 e é filmagem de câmera de rua. Não dá pra ver. Eu conheço ele de longe, né? Eu conheço ele de fora. Ele é uma pessoa alta, uma pessoa que na época tava gorda. Não tem nada a ver com a pessoa Não da tinha nada. filmagem. Tanto que na perícia foi dado que a pessoa tem em torno de 1,70 m. O meu cliente tem quase 2 metros. Nossa. Mas mesmo assim ele foi pronunciado. E é o que eu falo pra ele. Pô, eu sei que você é inocente. Eu falo, ainda brinco com ele, eu falo assim, a gente sabe que você foi burro. Aí ele fala, não, eu fui burro, de fato. Eu falei assim, eu sei que você é inocente, mas corre um grande risco de você ser condenado. Mas é que assim, tem o júri, tem aquilo, né? A primeira fase do júri, você tá sendo julgado por um juiz, Sim. né? A pronúncia, a impronúncia, a desclassificação, é um juiz quem decide. Então, assim, dificilmente tem pronúncia. Dificilmente. A maioria dos casos vão pra júri. No júri, você tá convencendo pessoas leigas, Sim. né? Pessoas normais, assim, que não são juízes nem nada. Os jurados, você tem que convencer eles. Então, talvez acaba sendo até um pouco mais fácil ou muito mais difícil por esse fato. Dependendo do promotor, também você falou que tem mais 2 réus. Tem mais 2 réus. E eles vão comparecer? Vão Estão comparecer. Vai ser tudo junto? Não, foram um tá eles- preso, o outro tá em liberdade. Não vão ser juntos, então, os... Vão ser Vai juntos. ser junto? A princípio vai ser junto. E de fato foram eles que executaram. Então, em tese, o que tá sendo dito é negativa de autoria. Não sei se vão confessar. os dois, Porque O se que- confessasse, pelo menos eles já segurariam, né? Se foi eles de fato, porque eles também, entre eles, também tem essa regra. Vai acusar o cara que não tem nada a ver. Lá, o bom é que assim, ninguém acusa ninguém. É. É assim, se foi você vai Mas ninguém responder, também defende ninguém. mas ninguém também defende ninguém. E a gente sabe que, infelizmente, a gente não sabe a estratégia do outro advogado. A gente sabe da nossa. Muitas vezes, infelizmente, existem outros advogados que acabam acusando o outro. E isso é muito difícil, porque eu acho que assim, quando você vai fazer o trabalho, você tem que falar do seu. Só que, involuntariamente, você acaba falando do outro. Quando é júri separado ainda, tem mais chances de um acusar o outro. É uma coisa meio que... É a tese ali, é você acusar a outra pessoa. Porque você sabe que quem vai julgar não vão ser as mesmas pessoas. Exatamente, É. eles não vão saber se ele foi julgado ou não. E nem pode comentar a respeito. Exatamente, então assim,
Agora, junto é mais complicado. É mais complicado. Porém, a gente sabe também que a gente trabalha muito com as provas. E é difícil você trabalhar com as provas, você mostrar as provas pro jurado, quando você, de fato, não tem provas, assim, acerca do que aconteceu. A promotoria, a gente sabe que ela vai vir com tudo com relação a foi ele, porque ele ameaçou, porque tem testemunha que disse que foi. Sim. Mas, assim, as provas que a gente tem técnicas são muito favoráveis para a defesa. Olha, a perícia deu que é uma pessoa de 1,70 m. Ele tem 1,92 m. É só colocar uma pessoa ali do lado, uma Do da outra, lado. 1,70 e ele. Ali, uma das pessoas que reconhece ele na filmagem é uma pessoa que tem total interesse em que ele seja condenado. Por quê? Porque tem total interesse dele ser condenado? Pelo simples fato de que ele hoje está preso pelo outro homicídio por causa desse. Porque o meu cliente foi testemunha no outro. Então, é conflito de interesse. é conflito de interesse, assim. Olha, Ele tem um álibi também, né? Que ele tava na casa da patroa da mãe dele. A mãe dele viu, mas se for um prédio, por exemplo, não sei se tem às vezes. Não, era é, né? casa. Era casa. Não tinha Aí, nenhuma câmera. esse meu cliente não tinha. Quando a gente precisa, nunca tem nada. Aí, esse meu cliente tinha falado assim pra mim. Eu tomei uma multa nesse dia. Fui atrás da multa. Quando eu fui ver, ele foi notificado da multa no dia dos fatos. E não que ele tinha tomado a multa naquele dia. Tá. Aí você fala assim, pô, era a única prova que eu tinha completamente falando assim, olha, aqui, ó. Ao mesmo tempo, a gente sabe que poderia ser quebrado, porque poderia falar, ó, foi outra pessoa, emprestou. Mas assim, você tinha alguma coisa. Localização do celular. Não foi pedido, não foi requerido, na época. E na época foi um questionamento que eu fiz pra ele. Eu falei, pô, por que vocês não requeriram? Pô, as herbes ia mostrar que você não tava no local. Ah, ele falou assim, não foi solicitado. É porque Android, ele controla tudo da gente. Controla. E mesmo que seja em 2018, uma época completamente diferente... Não, controlava. Mas dá já porque a gente já controlava. conseguiu, Porque né, o meu pegar um processo bem antigo. A minha localização, por exemplo, às vezes eu vou num lugar e aparece, você esteve aqui há 7 anos. Parece no meu Google, eu falo, Você como fala, assim, meu Deus, eu nem gente? sabia. Ou às vezes postar com a localização, alguma coisa. Mas não tem nada. Então eu falo assim, que é um caso que ao mesmo tempo que ele é bom, ele é muito difícil. E eu expliquei pra ele, eu falei assim, olha, a audiência, como ela funciona? São 7 pessoas do povo, o juiz tá ali só pra presidir. Ele tá ali só pra amenizar. Muitas vezes ele não vai estar nem ouvindo. E não é menosprezando o trabalho dos magistrados, mas a gente sabe porque que não é ele o trabalho dele ali, não na é o verdade. trabalho dele. Ali, a única questão que ele vai ter que fazer é condenou Dosimetria. dosimetria. E vai ali, obviamente, presidir toda a situação, todos os conflitos de uma maneira muito respeitosa. Mas a gente sabe que é complicado. Então... Você na Barra Funda? Vai ser na Barra Funda. E eu já falei pra ele, a princípio foi marcado por um dia. Já falei pra ele, espere que vai ser 3 2. réus, com certeza. Falei pra ele, só de testemunha temos mais de 10. Se a gente estiver por aqui, É, já vai lá te não, assistir. com certeza, eu vou adorar. Mas eu falei assim, cara, é complicado pra você. Você tá lidando, quando você tava lidando num processo de tráfico, por exemplo, tem ali o promotor, o advogado, o defensor, o juiz, o escrevente, acabou. Ali você vai ver sua família indo te ver. Porque a família, querendo ou não, vai comparecer. A família da vítima. A família da Porque vítima. é muito difícil, desestabiliza muitos jurados. Você vai ver pessoas chorando. Você vai ver imagens que talvez você nunca tenha tido acesso. Porque, assim, uma coisa é você saber que aquela pessoa morreu. Você saber como foi. Mas Outra coisa é você ver. você vê. E a acusação, eles fazem questão De mostrar. Mesmo que a família da vítima esteja ali, é uma estratégia da acusação, né? E aí, Porque- quando E eles mostram no pior horário. No horário onde todo mundo tá cansado, onde todo mundo já tá impactado, onde você já acabou com aquela pessoa que tá do outro lado. Aí eles falam assim, essa pessoa, se vocês colocarem na rua, pode fazer isso com um familiar de vocês. Sim, E com pum, certeza. mostra. Assim, eu já vi casos piores. Não vou mentir, já vi vítimas que ficaram em estados piores. Quando você pega decapitação, estrangulamento, a vítima fica feia. Sim. Mas, assim, toda pessoa, todo corpo ali, todo cadáver é chocante pra qualquer um. Ainda mais de uma questão violenta, de diversos tiros, no meio de uma rua, à luz do dia. Foi à luz do dia, foi 2 horas Só da de tarde. você saber que é um cadáver, a imagem já te choca. E assim- Essa arma foi encontrada? Não, nunca foi encontrada. Eles fugiram na época, né, as 3 pessoas que alvejaram, e nunca foi encontrado nada. E os outros 2 réus, o que coloca eles na cena do crime é as motos que foram encontradas ali nas filmagens, que conseguiram captar as motos ali, que simplesmente viram a placa. E aí, nisso, em tese, é deles. Mas
Também tem a Mas os questão... executores estavam em motos. Chegaram em moto e aí eles cercam, descem da moto, um fica na garupa, Ah. o outro a outra moto ficou parada, e aí cercam um por trás, um pela frente e o outro fica na garupa, Pra poder encurralar. pra poder encurralar. E ele tava numa rua sem saída. E assim, ainda por cima, eu falo que é pior porque é ali na Barra Funda. E a região, o que aconteceu, o crime foi na Casa Verde, do lado. Então as pessoas, a tendência das pessoas que vão julgar, são pessoas que talvez moram ali na setor. Elas sabem. E elas vão que falar, acontece eu ali. sei o que é ali, eu conheço Sim. aquele lugar, eu sei onde é. Então, assim, é muito perto. Então, é complicado também esse lado, porque você fala assim, você não consegue trazer aquela pessoa pra falar assim, é num lugar X, totalmente desconhecido, que ela vai imaginar. Muitas das vezes a pessoa passa por ali todos os dias. Tudo bem que pode ter jurados que não são daquela região, mas você sabe que é ali do lado, você sabe que é perto. Então, assim, isso também pesa bastante. E aí foi o que eu expliquei pra ele. E aí foi a primeira vez que eu pisei no parlatório que eu entrei. E é numa penitenciária. Você olha assim, você fala, cara, como é diferente. Deixa tudo aqui, passa naquele scanner, que você passa naquele scanner achando que você tem tudo, né? Você fala assim, cara, será que eu tenho em algum... Será que eu tava dormindo e alguém plantou? Sabe que no começo eu também ficava... Quando eu pisava, eu pensava, meu Deus, eu tô escondendo droga. Eu nem uso droga. Como ia ter droga em Como é mim? que vai ter droga? Mas aí você fica pensando, aí você fica assim... Meu Se sutiã. tem alguma coisa no meu estômago. Aí você fica, meu sutiã, será que eu vou ter que tirar o ferro? Será que eu vou ter que tirar o sutiã? É porque Osasco, quando a gente começou, não podia ir com sutiã de ferro. Você acha que eu, advogada, vou ter que tirar o sutiã pra entrar Teve uma dentro colega minha que ela falou que teve uma penitenciária que ela foi, não sei qual foi, que pediram pra ela passar descalça. E ela falou assim... Osasco. Provavelmente a gente passava seja Osasco. também. E aí ela olhou assim, eu falei, cara, descalça. Aí eles dão aquele Ou senão chinelinho que aquele todo chinelo. mundo... Aquele chinelo que todo mundo pisa. Eu prefiro passar descalço. Descalço. E aí ela falou assim, que ela só pensava, meu Deus, quanta barata deve ter passado aqui. Aí eu falava, gente, mas é muito isso. Aí você vai, aí passa por um portão, e você se sente preso naquele lugar. E você nem passou direito. Você passa por um portão, fecha um, entra outro. Aí você passa no meio. Aí você passa um, fecha outro. E aí... Você tá ali conversando com o cliente e, ao mesmo tempo, tem outras pessoas, outros E você não réus ouve ali, nada o que você outros tá conversando presos. com o seu cliente. Você não consegue escutar. Nesse não dia consegue que eu fui ver. conversar com ele, a gente ficou 2 horas conversando. Só que o parlatório, o interfone não tava funcionando. Não De fica jeito gritando. nenhum. Aí viraram pra mim e falaram assim, você se incomoda de conversar com ele aqui do lado de fora? Ele da grade de lá e eu da grade daqui. Falei, não, tudo bem. Só que você acha que a conversa vai se durar o quê? 30 minutos? Quando você vai ver, dura 2, 3 horas. Você em pé, seu cliente... Você não quer sentar? Não, meu cliente tá em pé, eu vou ficar em pé. Aqui é igualdade, você mostra uma igual... E ali os outros presos passando por você, e aí você escuta, não olha pro lado. Se fizer qualquer gracinha, vocês vão ver, porque... E outra, mulher. Então, você escuta muito isso. E, ao mesmo tempo, é uma mulher que tá num dia diferente lá, a gente vai arrumada, a gente tem a facilidade de ir. Diferente das mulheres, né, dos nossos clientes, que tem que ir de chinelo, calça legging, blusa solta. Só que, às vezes, os próprios agentes penitenciários também nos colocam em risco, né? Sim. Porque você vê essa situação que te colocaram, você estava vulnerável ali. Sim. Uma vez colocaram ela no seguro, solta. Nossa. Com os presos soltos no seguro. Soltos. E ela estava sozinha com o preso. E eu subi, não tinha um agente. Não tinha ninguém. Eles moravam lá, então um tava escutando o som, o outro tava vendo a TV, pendurando a roupa, o outro foi passar pro banheiro, ele fez assim, foi passar, olhou, voltou, olhou. Tipo, como assim uma mulher? E eu, assim, tá fazendo parede, aqui? bem... E você não pode demonstrar medo, porque você não tem por que ter medo do seu cliente. Só que assim, Mas do seu cliente, eram né? Mas você não 50 sabe o que você tá caras, fazendo ali. 50 caras sem camisa, não sei o quê, e eu lá esperando o meu cliente, aí ele, ô doutora, pegar uma cadeira, aí fui sentar, ele, não, vou passar um pano, aí eu passei, aí veio o outro. Coloca a camisa, a doutora tá aí. Ele, doutora aqui? Aí eu olhava pra minha cara. Porque a regra deles por exemplo, em dia de visita, ninguém pode ficar sem camisa. Exatamente. É uma regra, por respeito à mulher dos seus irmãos, né? As cunhadas, no caso. Eu já atendi 2 vezes. No Belém, eu atendi numa mesa de escola. Porque tava muito cheio, que falaram, você se importa de atender aqui na defensoria? Onde eles fazem. Aí eu falei, não, eu quero mais atender e ir embora. Sentei eu e meu cliente e a caneta, assim, no meio. Imagina se o cliente dá uma louca ali, pega essa caneta. E você, por mais que você conheça o seu cliente, você não sabe como é que ele tá psicologicamente falando. Exatamente. Que nem esse meu cliente, a mulher dele virou pra mim e falou assim, ele tá passando por problemas psicológicos, ele tá com uma depressão muito grande, e ele não consegue tratamento. Eu falei pra ela, peraí, vamos resolver. Mandei mensagem, eu mandei e-mail. Não, ele vai passar. Não passou. Deu uma semana depois,
Ele vai passar? Não, ele não passou. Deu a terceira semana, eu falei, se vocês não resolverem, eu vou entrar em contato com o diretor e com o juiz. Não, aí resolveu. Aí começou a fazer o tratamento. Mas assim, o cliente estava a ponto de tentar suicídio. Porque ele estava muito mal, ele chorava, ele emagreceu muito. Porque ele falou assim, doutora, eu sei que eu já passei por muita coisa. Eu já vivi no cárcere. E eu não me incomodo de estar respondendo por alguma coisa que eu fiz. O que me incomoda é estar respondendo uma coisa que eu não fiz. Pô, eu não matei. Ele falou assim, eu sou homem o suficiente pra falar que se eu precisasse matar, eu iria matar. Ele fala assim, se eu precisasse matar, eu ia matar. E eu não tenho problema de responder e falar, fui eu que matei. Mas eu não matei. Ele falou, eu não tenho problema em falar que eu não matei. Eu sou réu confesso e eu até prefiro ser réu confesso. Ele fala assim pra mim. Pra mim não me acrescenta em nada não confessar. Porque pelo menos vai diminuir, sei lá, 1 mês, 2 meses. Ele ainda falou assim. Mas pelo menos vai diminuir alguma coisa. É menos 1 mês, é menos 2 meses, é menos 1 ano. Ele falou, mas eu não vou assumir uma coisa que eu não fiz, doutor. E eu falei, não tem porquê. Só que você sabe que também tem o peso. Porque se ele não assume algo que ele não fez, a gente sabe que o trabalho é mais difícil. Porque Sim. Como é que você fala pros jurados ali? Olha, ele é réu confesso. Em todos os outros casos, mas esse aqui ele não vai ser porque ele não foi ele. Eles vão falar assim, tá bom, ele só não vai ser porque esse caso aqui é pior pra ele. Porque na cabeça de quem é leigo, o homicídio é o pior crime. E não é a pior pena. E não é a pior pena. Não é o crime mais que a gente tem mais repulsa. Vamos ser muito sinceros. O crime que a gente mais tem repulsa, acho que na toda a sociedade, é a questão de crimes sexuais. Sim. E aí, só que ninguém Só que, na verdade, a pena maior é de crime patrimonial. Sim. O que é, assim... Agora que a gente teve a maior pena, que é a questão do feminicídio. Mas é agora. Tipo assim, a alteração da lei tem 1 mês, nem isso. Então, é agora que a gente começou a ver. E as pessoas não têm consciência disso. As pessoas antes achavam que a pior pena era o homicídio. E não é. Você vê tráfico. Quanto pode pegar um tráfico qualificado. Um latrocínio. Um latrocínio. Só que as pessoas não têm consciência. E as pessoas acham também que latrocínio se julga em tribunal do júri. Exatamente. Em plenário. E não se julga. Porque então, ali é só discussão, é só em relação ao patrimônio. Tanto que às vezes você fala, eu prefiro tratar, levar pro homicídio do que jogar num latrocínio. É a melhor coisa. Você fala, desclassifica pro homicídio e que teve o roubo depois. Só que aí a família acha um absurdo. Ela fala, não, meu filho vai pra júri. É melhor. É melhor. Só que como é que você explica? E assim, é o que eu falo pra ele, é você jogar no escuro. Você não sabe ao certo o que vai sair dali. Você não sabe quem... Porque, tudo bem, você tem o direito a recusar 3. Mas e se você recusa 3 jurados? E os próximos? E os próximos são daqueles que estão marcados pra você recusar também. Ou você acha que tá fazendo uma boa escolha e, na verdade, você não tá fazendo uma boa escolha. E você depende muito do outro lado também. E aí, recusa ou não recusa? Aceita ou não aceita? Sim. Às vezes, a minha estratégia é recusar as pessoas, sei lá, vou dar um exemplo, as pessoas que trabalham como funcionários públicos. A estratégia do outro advogado é ter esses funcionários públicos. Sim. Porque pro cliente dele, o cliente dele é funcionário público. Então, assim, é mais fácil. Aí você fala assim, cara, como é que eu faço isso? Como que eu vou trabalhar com pessoas... Porque ali, nesse caso, são 3 bancadas de defesa diferentes e a promotoria. E a promotoria com assistente de acusação. Ah, tem assistente? Tem assistente. Então, assim, foi o que eu falei pra ele. É cansativo. Você vai chegar na metade do júri, porque pra gente é cansativo. Você vai chegar na metade do júri falando, por favor, acaba isso. E aí você fala, não, você vai ficar até meia-noite, 2 horas da manhã, e no outro dia você tem que estar aqui pra ouvir mais 1 hora o promotor falar, ainda chutando bem baixo, 1 hora o promotor falar, 1 hora o assistente, 1 hora o advogado, 1 hora o defensor, não sei o que, mas não sei o que. Aí, você pensa, vai pra réplica ou não vai? Com certeza. Você nunca sabe. Mas com certeza, o promotor nunca deixa... Olha, eu fiz um júri agora no começo, foi acho que em setembro, só me engano. Foi o seu primeiro júri? Foi o meu primeiro júri. Eu fui como colega colaborativa, né? Uma advocacia colaborativa completamente. E aí você fica naquela questão assim, será que vai ou não vai? Será que vai pra réplica ou não vai? Então você joga todas as armas, mas você fala, e se eu não jogar tudo? Deixa eu deixar alguma coisa pra jogar depois, pra réplica. Só que aí você não tem, você não joga. Aí você não sabe. E se não tiver? Aí você fica naquela incerteza. E o primeiro, você nunca sabe direito como fazer. Como que foi? Foi aqui em São Paulo? Foi em Cubatão. Cubatão. Foi em Cubatão. Essa minha colega, a doutora Sara, ela chamou a doutora Graciele, que é uma advogada parceira que eu trabalho junto, e a doutora Beatriz pra fazer esse júri com ela. E aí, ela basicamente falou assim, fiquem à vontade. No caso, o cliente dela tava respondendo por uma tentativa de homicídio de 2 policiais. Ou seja, 2 policiais. Você fala assim, cara,
vai ser condenado. A gente entrou ali falando, vai ser condenado. Certeza, porque é policial, a sociedade já vê como os heróis, né? E de fato, eles são são agentes extremamente importantes, né? Mas você fica naquela situação. Eles querem condenar a todo custo, mas ao mesmo tempo tinha provas muito boas referente. Aí você fala assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí você vai lá, a inquirição. A gente às vezes menospreza a inquirição. A inquirição é extremamente importante. A inquirição, é numa inquirição que você pega um detalhe. E aí ela falou assim, olha gente, segue aí. Aí ela deixou a inquirição muito comigo. Comigo e com a doutora Graciele, mas comigo ela deixou bastante. Ela falou assim, você tem perguntas muito pertinentes, pode seguir. Só que sim, você fala, cara, como que eu vou inquirir? Eu nunca inquiri na minha vida num júri. É diferente de você inquirir numa audiência normal. E eu não era um cliente meu, então você fica com aquele peso do tipo, o cliente não é meu. Se eu fizer alguma besteira, querendo ou não, é pra ela toda a responsabilidade que vai jogar. Né? Você tem que saber dosar muito, porque às vezes a testemunha ali é um familiar da vítima. Sim. Então você tem que saber como falar. E assim, eles sabem que eles não podem mentir, mas ao mesmo tempo, você sabe que o Ministério Público vai tentar o tempo todo descredibilizar. E aí você fala, cara, eles ficam nervosos, eles respondem de uma maneira que às vezes você fala, fica calmo, você não pode responder de uma forma muito direta, mas também não pode prolongar muito. No júri é diferente, você tem que convencer outras pessoas. Não é para um juiz que você vai falar, é isso, sim, não, e ele vai tentar tirar alguma coisa, ele vai ver que você não vai tirar. Pode ir armado ali, Você não pode, e você não pode falar de uma maneira também ofensiva. Você tem que falar de uma maneira muito tranquila, sem demonstrar, digamos assim, uma repulsa. Eu sei que aquele lugar é um ambiente extremamente hostil. Pra gente é complicado. A gente nunca sabe quem é o promotor que tá do seu lado. Você não sabe se ele tá num bom dia. Às vezes ele é um promotor incrível. Às vezes ele não tá num bom dia. E aí ele vem pra cima de você com tudo. E às vezes você não tá nem preparado pra algumas bombas que ele vai jogar em cima de você. Sim. Tipo, às vezes ele dá umas que você fala assim, cara, como pode uma coisa dessa? Eu recebi, eu não tava nem de colete à prova de balas pra receber esse tiro, assim. E aí você não sabe se você conversa com o promotor pra tentar criar um laço, falar, ai, minha primeira vez, eu tô nervosa. Ou se ele vai usar. Porque se ele vai usar isso isso contra você. E assim, quando você vem com uma bancada, eu falo, todo júri você não pode fazer sozinho. Porque o júri é detalhes. Enquanto um tá anotando, o outro tá prestando atenção nas perguntas, o outro tá ali observando os jurados, o outro tá ali analisando as pessoas que estão ali em volta também, porque quem tá assistindo também conta muito. Porque você fala assim, cara, se eu tiver convencendo pelo menos um, eu já tenho um comigo. Você consegue pegar a expressão, né? Às vezes você e tá aí falando, ele tá balançando. você percebe, às vezes, que ele dá. A pessoa, às vezes, na plateia, dá uma puxada assim, você fala. Tá desconfiando, então. Se ele tá desconfiando, eu posso seguir nessa linha. Às vezes você vai toda pautada pra falar uma coisa. Quando você pega num assunto e aquela pessoa demonstra interesse, você vai só nisso. Você vai naquilo, você fica seguindo naquilo. E o promotor sabe disso. Então, ele percebe que, nessa hora, o que ele faz? Joga uma caneta no chão, levanta, porque no júri você pode levantar o tempo todo, você pode andar, você vai pro lado. A gente faz essa estratégia. Pra tirar a atenção ali, né? E se bem que tem jurado sonso, né? Que você tá falando, eles estão assim. E quando você vai chega lá. E às vezes tem aquele jurado que você fala, esse daí vai condenar. Quando você vai ver no final, o cara tá tipo assim... Só quero terminar. Nesse, a gente teve muita sorte. Teve um jurado que eu acho que ele já tava fazendo tanto júri, que eu acho que ele tava cansado, ele não queria estar ali. E aí, ainda 9h30 da manhã, 9h30 tô perdendo dia de trabalho pra estar aqui sendo jurado. E ele foi aceito. E aí, ele olhou assim, ele foi o último a ser sorteado. Tava na cara dele que ele não queria, ele foi o último a ser sorteado e não tinha mais dispensa. A gente até falou, vamos dispensar ele. Pra gente era bom, né? Mas a gente falou, já não tinha mais dispensa. Aí ele ficou. Aí, você vê assim, ele não tava nem aí, ele só queria ir embora. A gente falou, pronto, esse a gente tem com a gente. Ele tá nem que eu não vou pra rap. Aí o promotor, obviamente, já tinha percebido que não ia adiantar ir pra réplica. Ele foi tentar mostrar a parte simpática dele. Olha, eu sei que isso é muito cansativo, já é 6h da tarde, então pra não prolongar, eu não vou pra réplica. Aí você fala assim, nossa, como é gentil, né? Aí você não vai pra réplica, obviamente, e aí vai pra aquela câmara secreta, que você olha assim, você fala, aquela sala secreta é uma coisa absurda. Você fica assim, o que vai acontecer? E lá é muito pequenininho, então só entrou a doutora Sara e a doutora Graciele. E o promotor. E aí você olha assim, você fica do outro lado, você fala... Cara, eu não sei o que tá acontecendo. E o cliente tá lá na carceragem, e você fica, e agora? O que vai ser? E os jurados lá. Aí a Sara, a primeira pessoa a sair, sai chorando. Eu falei assim, meu Deus, condenado. Gente, já começa o coração. Aí ela, foi absolvido.
Você tá me zoando? Você começa a ficar tipo assim, você quer pular, você quer Nossa. gritar, mas tá todo mundo esperando pra entrar. Você não pode Abraço passar preso. você não pode passar ainda o resultado, porque você quer deixar aquela emoção também pra ele ouvir ali na hora, É. mas ao mesmo tempo o sorriso não nega. É. Aí ele vira, ele escuta ele, não entendi. Aí ela, você foi absolvido. Aí ele, você tá zoando? Ela chora, ela falava assim pra ele, chora, chora. E ele não conseguia chorar, porque tipo assim, pra ele acho que era uma realidade muito diversa. É. Obviamente, a promotoria apelou, a gente não sabe ainda como é que tá essa situação da apelação, mas é aquela situação que você fala assim, cara, quando ela saiu, eu falei, acabou, foi condenado, nossa, vai pegar não sei quantos anos, e não. Mas assim, é uma caixinha de surpresa, ela falou, foi por 4-3. Tinha bastante provas a favor dele? As provas é a iluminação do local, que era muito ermo, uma iluminação péssima, e na inquirição, os policiais que foram vítimas, eles falaram que eles estavam em torno de 10 metros. Então, assim, um local ermo, com a iluminação ruim, Em 10 metros eles 10 viram. metros e viram o rosto, sendo que as pessoas estavam de capuz. Aí, até, né, na hora, a gente meio que brincou um pouco, porque viraram e falaram assim, mas como que eram as características? E aí ele virou e falou assim, tinha uma cabeça meio de cone. Aí um dos advogados Cabeça que de tava por trás cone? e falou assim, o que seria uma cabeça de cone? Aí essa vítima virou e falou assim, só olhar pra cabeça dele. Aí, na hora, os jurados começaram a dar risada, porque assim, ninguém espera uma situação dessa. E a vítima em si, ela não tem o direito de E não tinha atacar. formato de cone? Mas eu fiquei Mas era perguntando, pontudo. eu fiquei perguntando o que é uma cabeça de cone, né? Mas aí, só que você fica assim. Aí foi usado isso também nos debates. Colocou, tipo, digamos assim, um capuz e falou pra ele, e aí, o que é cabeça de cone? É. E aí, isso daí é uma cabeça de cone? Só que é relativo. O que é uma cabeça de cone? Pra você pode ser uma coisa, pra mim pode ser outra. Mas de sabia. capuz, como que vai De saber capuz, como que é a cabeça só de que aí cone? foi uma das questões. Por isso que a inscrição é extremamente importante. Porque se você não trabalha bem na inscrição, Uhum. se a gente não tivesse perguntado como é que era a iluminação e não fosse mostrado depois, Sim, como já que não você ia fala? ter isso aí. Já não ia ter isso. Então, eu falo que é muito complicado. O júri é maravilhoso, mas ele é muito complicado. Porque você trabalha assim, você fala, cara, é tudo ou nada aqui. E o cansaço, muitas vezes, te leva a uma condenação. Porque não é só o seu cansaço, é o cansaço dos jurados. Os jurados, às Sim. vezes, você vai falar depois do promotor falar. É. Todo mundo já tá voltado a condenar. Você entra num júri sabendo que as pessoas vão te condenar. Vão condenar. As pessoas têm esse interesse em A condenar. tendência já é essa. A tendência é muito essa, de te levar pra uma condenação. Porque não é porque eles, todo mundo que tá vindo aqui é culpado. Não, mas a cabeça da sociedade Se está ali é porque é culpado. é porque é culpado. E eles não entendem como é que funciona o procedimento. Foi pronunciado. Então, se foi pronunciado é porque Sim, realmente... como que passou pela primeira fase e foi pra frente? E mais do que isso, né? Muitas vezes tem um corpo ali, tem uma vida que foi ceifada. Então, eles Precisa querem da o direito vingar. da resposta. Eles Você querem vingar Você essa fala morte. assim, poderia ser meu filho, poderia ser... E o garoto era novo. Então, as pessoas pensam assim, poderia ser meu filho, poderia ser meu neto. Olha essa avó falando, essa mãe falando, essa irmã falando. E o essa promotor esposa. também fala muito isso. E fala Poderia muito ser isso. o seu filho, o seu neto, seu marido. Porque eu falo que assim, o júri, digamos que é um teatro. Ali, você vai mexer com todos os sentidos. A visão, porque todo mundo ali tá te vendo. Ao mesmo tempo, a audição, porque as pessoas estão te ouvindo, prestando atenção em tudo. Elas não podem falar, mas você usa a sua fala. E você sim. tem que, muitas vezes, demonstrar através do corpo. Então, você tem que se posicionar, você tem que falar mais baixo, você tem que falar mais alto. Você tem que abrir o peito, você tem que, digamos assim, dançar. Você tem que... a gente já viu advogados cantando no júri, Você a gente já precisa viu... conquistar cada um. Então, você tem que estar o tempo todo vendo cada jurado como tá se comportando, Aí, pra você se comportar de acordo com o que ele está tem olhando. casas que eles vão mostrar a arma. Aí você vê aquela arma com sangue, tipo uma faca. Você vê aquilo com sangue. Aquilo pesa. Sim, Tem com outros que certeza. eles vão mostrar fotos. No outro, eles não vão mostrar nada. Porque sabe que ali pode... Então, você nunca sabe. Você fala assim, a estratégia vai ser essa. Mas você não tem certeza. E o promotor também não tem certeza. Só que o promotor, ele, em tese, sabe sua principal tese. No meu caso, negativa de autoria. Então, ele sabe que a minha tese vai ser essa. Negativa de autoria. Ele não sabe se eu vou levar mais alguma coisa. E até 3 dias antes do júri, que eles podem apresentar qualquer prova nova. Sim. Ou seja, imagina, faltando 3 dias, você descobre uma coisa que você não estava preparado. Você estava... Porque Como você vai se preparar em 3 dias? em 3 dias... E Mas assim, você tem que estar preparado Ou pra às isso vezes mudar acontecer. tudo. porque você tem que mudar sua estratégia, às vezes, inteira. Imagina, às vezes você tá alegando uma negativa de autoria. Daqui a pouco, chega uma prova essencial ali, que você fala, tem tudo ali pra condenar o meu cliente.
eu tenho que mudar. E a gente, quando fica em estado de júri, você não fica por um dia. Você não estuda um dia um processo. Não tem E não como. que os outros casos você consiga fazer isso. Mas no outro caso, você tá acompanhando ali, é um caso às vezes mais curto, e você consegue até lembrar. Você olha assim, você fala, cara, olha, realmente, eu lembro disso, eu vou ver esse detalhe, vou ver outro, tem essa testemunha. Você prepara, você consegue se preparar 2, 3 dias antes. No júri, não. Você às vezes fica um mês se preparando. Com Fora que é o certeza. tempo todo você revendo o processo. Quando você tá em estado de júri, que a gente até brinca que o estado de júri é o pior, que é muito cansativo também, é 24 horas você estudando aquilo. Você sonha com aquilo. Você literalmente sonha com aquela cena. E mesmo assim, você não sabe o que pode Acontecer. acontecer Você fala, ali. cara, e se eu esquecer o detalhe dessa denúncia? E se eu esquecer? Sim. E os processos nunca são pequenos. Você tem que estar com aquilo de Você cor tá com na sua aquele cabeça. processo ali e você leva impresso a maioria das vezes. Eu, pelo menos, Sim. levo impresso. Aí você olha assim e você fala, tá, peraí, tá anotada a página. Mas você não tem certeza, você fica, meu Deus, e agora? Porque você fica muito nervoso. Sim. Por isso é muito importante que você tenha outra pessoa Outra junto com pessoa. você. E é o que eu falo. Quando esse caso meu, eu tô levando outras colegas comigo. Mas o caso é meu. O cliente é meu. Então, o peso pra mim acaba Responsabilidade é sendo sua. maior. Porque você tá envolvido emocionalmente. Você teve contato com É. ele confiou em você. Ele confiou que você vai levar as melhores pessoas pra defender ele lá. Às vezes você leva um colega, se aquele colega te prejudica, você Sim. fica com medo. Você não sabe. Ah, mas ele é um Sem ótimo. confiar muito. Você fala assim, é um ótimo profissional. De fato, é um ótimo profissional. Mas às vezes o cliente não simpatiza com ele. Tem isso. Tem. Do cliente falar, não vamos simpatizar. E aí você fala, meu Deus. Então, cada local é muito diferente. O júri é muito complicado e, ao mesmo tempo, é muito desafiador. E é muito gostoso. Eu amo júri. Eu sou completamente apaixonada pelo júri. Mas eu entendo que os desafios no júri é completamente diferente de outros processos. Né? Obviamente que a gente tem que ter um respeito por todos os outros processos, mas o júri, por si só, o desafio, eu acho ele muito grande. Sim. Você usar a sua maior arma, a sua palavra, e ao mesmo tempo seu conhecimento. Porque ali você não tá tendo que falar com um desembargador, com um juiz falando os termos técnicos completos. Sim. Mas você tem que mostrar que você tem conhecimento. Porque se você não mostra, podem dizer que que ele não teve uma boa defesa. Com Sim. certeza. E aí anula tudo, e volta tudo pro começo, e vai marcar outro plenário do júri. E aí vai tudo cansativo. Ou muda tudo na apelação, e você tem que voltar pra fazer outro júri. Como que você fala pro seu cliente, você foi absolvido, mas apelaram, Vai voltar e vai tudo. voltar tudo de novo. Ele fala, pô, eu tava até ontem contando que meu alvará de soltura, agora vou ter que voltar. Doutora, você falou que você se intitula como uma especialista em júri e informação, Isso. certo? E, de fato, né, você se interessa pela área e tudo mais. Me fala uma coisa, para finalizar aqui nossa conversa. Qual conselho você daria para um advogado iniciante que queira seguir o júri popular que queira se dedicar ao júri? Qual conselho Olha, que eu você acho que a daria? primeira coisa que eu daria de conselho é, estude muito. E quando a gente fala que quem escolhe o direito tem que estudar bastante, é uma verdade. Uhum. Você não pode parar de estudar. Em nenhum momento mesmo. E é estudar detalhes. Medicina legal, estudar balística, porque cada caso vai ser um caso. Nesse caso aqui foi uma faca, no outro caso foi uma arma, nesse caso aqui foi um revólver não sei o quê, 38, no outro foi uma metralhadora. Você nunca sabe. E cada caso você tem uma medicina legal diferente, né? Então, o estudo do corpo diferente, o estudo do local do crime conta muito, o local fala. Por isso que a gente fala, nunca modifica o local do crime. Ali, às vezes, o cliente, digamos assim, que matou alguém, quer tentar tirar o máximo de provas possíveis que levem ele a uma condenação. Mas, às vezes, ele se prejudica, porque Sim. o fato dele modificar aquele local, ele tá tirando, talvez, evidências suficientes para demonstrar uma legítima defesa. E aí você fala assim, pô, eu tinha tudo pra alegar uma legítima defesa, agora eu já não consigo tanto, porque você modificou. Então, eles vão bater nisso. Então, eu falo, estudar coisas além do que vai somente o júri. E, além disso, ter coragem. Ter coragem pra você pegar e falar, eu consigo. Muitas vezes vai ser difícil. Eu falo porque tem dias que eu acordo assim, eu falo, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se eu sou capaz o suficiente. E eu acho que isso é válido. Quando você olha e você fala assim, será que eu sou capaz disso? E aí você fala assim, cara, eu sou. Tipo,
vamos lá, vamos com tudo. Errando que você aprende. Às vezes a gente tem mais medo do que os nossos colegas vão falar, do que os juízes vão falar. Às vezes você é de uma maneira muito sucinta e o juiz entende o que você tá pedindo. Sim. Você não precisa falar de uma maneira muito formal, explicar muito. É até preferível, né? Porque você tá lidando com gente do povo. E nem o juiz, ele tá cansado desse juridiquês, dessa enrolação toda. Ou aquelas pessoas que ficam o tempo todo falando meia hora só elogiando o juiz, o promotor. Cara, eu não quero saber o que você acha que ele juiz incrível. Ele é legal, ele é incrível, ele pode ser maravilhoso, mas eu não quero saber, eu quero ouvir o que você tem aqui pra dizer. Então, eu falo assim, e tente. Eu comecei o meu primeiro júri, por sorte foi essa colega que me chamou pra fazer, mas eu já tinha esse meu cliente, eu já tinha esse caso do meu cliente. E eu fui a Karina Corandi. No começo, você nunca vai ganhar dinheiro. No começo, você vai ganhar uma experiência. O começo, não acho que você vai começar ganhando 30 mil, 40 mil, 50 mil por mês. Seria ótimo se todo mundo começasse ganhando isso. Mas esteja começando pensando que você tá plantando hoje para colher os frutos daqui 3, 4, 5 anos. Eu ainda tô plantando muito para conseguir começar a colher os meus frutos. Mas, você não desistir, quando o momento que você achar que tá mais difícil, é o momento que você vai olhar assim, você vai falar, realmente, é agora que tô sendo desafiada e agora que eu tenho que mostrar que eu sou capaz. E aí, quando você mostrar que você é capaz, você vai falar, ainda bem que eu não desisti, porque muita gente desiste no começo. Compensa, né? Muita gente desiste no começo, e desistir no começo não é bom. Porque, às vezes, você perde oportunidades incríveis por estar com medo. Exatamente. Mas Todos é nós isso. estamos plantando, né? Os humilhados serão exaltados. A gente viu? a gente espera. Uma hora tem que ser, nem que seja, eu falo assim, nem que seja na raça. Mas tem que ser. E vai ser sim. Não, vai ser, com certeza. Mas é muito bom, assim, eu falo, o júri é apaixonante. Quem quiser seguir o júri, saiba que você sempre vai estar com os olhos brilhando. Mas, ao mesmo tempo, tem que se dedicar, fazer muito curso, estudar muito, porque cada caso é um caso. E é um detalhezinho que você pode deixar passar que leva uma condenação ou uma absolvição. Então, você tem que ser, é como todo mundo diz, você tem que ser a pessoa que conhece melhor aquele processo. O promotor pode conhecer bem, o juiz pode conhecer bem, mas você tem que conhecer até a página. É na página 5 que o promotor vai falar, será que é na página 5 mesmo? Realmente é na página 5. Você sabe de cabeça, você sabe tudo. Porque aquele processo é o processo da sua vida. Pensa que é o único processo que você tem. É o processo da sua vida. Pode ser que não seja, mas Trate como se fosse. Pensa que é a pessoa da sua família. É você que tá respondendo ali. Porque quando você leva pra um lado mais humano, eu sei que dói mais. Mas ao mesmo tempo você consegue, acho que talvez, trabalhar de uma maneira melhor. Isso é muito doutora, bom. Muito prazer, muito obrigada pelos seus ensinamentos. Obrigada, eu que te agradeço. Pela sua experiência. Você já tem tanta experiência, é muito legal de ver tanta informação passada, né? Eu falo que, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de ter mentores muito bons também. Eu não vim de família de advogados, eu sou a primeira advogada, digamos assim, da minha família. Tenho primos, né, que estão na advocacia, mas são de outras áreas e também não são daqui de São Paulo. Então, eu sou a primeira que estou aqui nessa luta. E eu falo que, assim, é muito difícil você começar. Mas sempre buscar atrás de conhecimento. O networking é muito bom, fazer parceria é muito bom. Sim. E, ao mesmo tempo, ter pessoas que te brilhem os olhos, ter pessoas que estejam ali e confiem em você. Hoje eu tenho a parceria com a doutora Graciele, e graças a Deus é uma pessoa que confia muito em mim. Tanto ela quanto a sócia dela, Vitória, elas confiam muito em mim. E eu confio muito nelas. O trabalho é completamente diferente, a gente trabalha com falsas acusações em crimes sexuais, que é completamente diferente. Mas você aprende muito. E são pessoas que confiaram no meu trabalho sem nem me conhecer direito. E isso também te ajuda a ir criando experiência, a você falar realmente. Porque, ao mesmo tempo, elas também te ensinam, né? Muito. E é a experiência que vai sendo passada. E amanhã, eu sei que se amanhã a gente não tiver mais essa parceria, a gente não estiver mais juntas, mesmo assim, são pessoas que confiaram no meu trabalho e mostraram o meu potencial. E você vai levar pra vida tudo que você aprendeu com elas e vice-versa. E mesmo que você não tenha alguém, comece por conta própria. Eu hoje tenho elas. Eu não tinha no começo. Sim. Quando eu comecei, eu fui literalmente com a cara e a coragem. E aos poucos eu fui conhecendo, fui sendo conhecida, tô sendo ainda, não tenho nem 1% de Agora vai ser mais, né? Porque tá no poste dos doutores. Sim, com certeza, com certeza. Mas eu falo assim, não desistir é o melhor. E se puder fazer parceria, faça, nem que seja pra você ganhar experiência. Às vezes é importante você abrir mão, às vezes, de ganhar um lucro. Eu sei que é difícil. Hoje eu tenho muita sorte, porque o meu marido, ele me dá todo o apoio. Ele, quando eu falei que eu ia sair do escritório, ele falou assim pra mim, olha, sai, eu seguro as pontas aqui. Vai seguir o seu sonho. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa capacidade.
talvez se hoje eu fosse uma mãe solo, fosse mais Isso difícil. é mais complicado. Se hoje eu não tivesse os meus pais, que também sempre me deram uma estrutura muito boa, eu sempre tive uma boa estrutura, também seria difícil. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que ir atrás até uma hora que você vai ver que vai dar certo. Com E é certeza. isso. Isso mesmo. Muito Muito obrigada, obrigada. doutora. Obrigada. Esperamos revê-la. Sim. Se a gente estiver por aqui nesse júri, você nos avisa. A gente Pode vai estar lá deixar, torcendo por eu vou você. adorar. Se vocês também tiverem algum júri, algum caso que dê pra Com compartilhar. Até uma parceria futura, né? Claro, com certeza. Esperamos que você tenha gostado de Eu participar do Pod adorei. das Doutoras. Eu agradeço muito, muito a oportunidade de estar me conhecendo também, de estar podendo expor um pouquinho da minha história, de poder talvez, eu sei que a gente não é inspiração pra ninguém, mas que a gente possa tentar Claro, ser inspiração sim. pra alguém, nem que A seja gente pra alguém sempre conhecer. inspira alguém. É. A gente nunca sabe de quem, mas sempre Quem. você tá inspirando alguém. Eu falo que assim, se a gente conseguir tocar pelo menos o coração de uma pessoa, a gente já fez o nosso trabalho. Exatamente. mesmo. Eu falo assim, e hoje eu tenho uma pequena, né? Então, pelo menos que eu seja inspiração pra ela. Com certeza. Se eu for inspiração pelo menos pra ela, isso já é válido. Mas é isso, meninas, eu agradeço muito a oportunidade, agradeço de verdade por estar aqui, por terem me dado a voz, meu primeiro podcast, então foi incrível. E precisando de qualquer coisa de mim, estou totalmente à disposição de vocês. Vice-versa. Obrigada. Imagina. E esse foi mais um episódio do Pod das Doutoras.